é porque a gente está fazendo assim, a gente no projeto Participação Sociocultural da Pessoa Idosa, que é um projeto de extensão que eu coordeno, a gente está tentando mobilizar as pessoas em torno da vacinação, sabe? Porque a vacinação, assim, tem poucas pessoas que estão ainda resistentes à vacinação, que não estão muito motivadas a se vacinarem, né? Então, a gente achou que ia ser uma boa iniciativa se a gente conseguisse depoimentos positivos, né, em torno da vacinação, e como a senhora é uma pessoa pública, eu acho que vai ser muito interessante para o nosso projeto. Eu também acho que sim, porque você ainda não me conhece o suficiente, mas quando eu tenho um foco em algum tema, eu entro de cabeça. Eu entro mesmo para valer, então eu já fiz todas as pesquisas paralelas e eu pretendo que seja, sim, uma mensagem boa, porque eu não vou falar só dos idosos, eu vou começar a falar um pouquinho antes da vacinação. Quanto tempo nós temos? O tempo que a senhora quiser. Ah, bom, A senhora pode começar a falar da vacinação e até chegar na sua experiência própria, eu vou deixar a senhora à vontade para falar, tá bom? Bom, porque eu tenho uma experiência bastante diferente. Ótimo. Diga quando eu posso começar. Pode começar, dona Neuza. Eu já agradeço de antemão em nome da equipe. Precisa que eu me identifique ou você já tem a minha identificação total, o que eu sou, quem eu sou, quantos anos eu tenho, etc. Pode se identificar que fica melhor. Eu tenho tudo isso para botar na legenda, mas se a senhora falar, fica melhor ainda. Tá, ótimo. Então, estou me apresentando, meu nome é Neuza Guerreiro de Carvalho, dou muita importância à identificação, mas também me conhece como Vovó Neuza, isso nem sei como apareceu, e ultimamente nos meus trabalhos da USP resolveram me chamar de Neuzinha. Então, eu não sei mais quem eu sou. Bom, mas eu tenho uma formação de biologia, então quando o foco diz mais com o que eu tenho de formação, melhor ainda, porque eu tenho mais apoio e mais apoio de conteúdo, inclusive. Eu tenho 90 anos, agora eu já não me chamo mais de idosa, porque eu já passei dessa fase, eu me chamo de longeva, porque em abril agora eu já faço 91. Então, é uma fase que é muito diferente dos 60 a mais que todo mundo fala. São 30 anos de diferença com perspectivas e com necessidades totalmente diferentes. Então, essa longevidade nos traz muita responsabilidade, mas muita coisa que depende da gente. Porque a responsabilidade, sim, porque eu não preciso saber muita coisa assim, teórica, mas eu sou testemunha de uma época e de um tempo de vida que tem as suas necessidades próprias. Por exemplo, uma longevidade nossa, nós perdemos muitas referências, então temos necessidade de estar sempre tendo grupos sociais, entre aspas, grupos novos, que é para estar sempre atualizado. Porque, na verdade, as referências vão, não só as próximas, vão morrendo, mas dentro dos grupos que eu já tive muitos grupos, que foram desmanchando, porque as pessoas ou vão ficando muito doentes ou vão morrendo. Então, isso é uma responsabilidade, sim, da longevidade, é estar sempre formando grupos novos, pertencendo a eventos, para que você tenha outras pessoas. Bom, e o assunto nosso hoje é vacina. Em todo lugar que você se vira, você encontra falar vacina. Mas a porcentagem de pessoas que sabem o que é uma vacina é muito pequena. E eu comecei a pensar, a estruturar o que eu iria falar, a partir das vacinações infantis. Porque como agora as pessoas estão em isolamento, em geral, quem tem família tem crianças. E eu quero muito saber o que está acontecendo com a vacinação dessas crianças. Porque a última
eu recebo uma revista pesquisa da FAPESP, e uma das últimas coisas que eles chamaram a atenção foi que a porcentagem de vacinação foi muito reduzida. Teve uma época em que a gente atingia, vamos dizer, uma expectativa de uns 90% que as crianças fossem vacinadas, porque existe muita propaganda dentro de todo o posto de saúde tem essa, mas nem todo mundo frequenta os postos de saúde, enfim, eu não sei exatamente como anda a vacinação das crianças. Então, eu chego nos idosos sim, mas nós vamos falar um pouquinho das crianças. Por que houve essa diminuição? Então, eu procurei e encontrei várias razões. Por que é que de 90% passou em 2017 a ser 75% de crianças vacinadas? Então, algumas razões que quem vai ouvir vai ver se cabe nas suas razões, é uma percepção enganosa dos pais, que eu tenho conversado com muitos, que não é preciso vacinar, porque eles ouvem falar que as doenças vão acabando por si, que toda doença tem um pico, depois ela vai acabando, e eles acreditam nisso. A segunda causa é o desconhecimento do calendário de vacinação. Poucos pais frequentam postos de saúde. A gente frequenta postos de saúde quando não tem dinheiro para ter um convênio e não tem dinheiro para ter um médico particular. Então, eu, por exemplo, meu filho que é diabético só se trata através de um posto de saúde, através do SUS. Eu tenho todo o meu acompanhamento através do SUS, que é uma organização fantástica. Outra coisa, como eles não frequentam eles não estão conscientes do calendário de vacinação que todo posto de saúde tem. Eu tenho até aqui uma revista que eu pensei em digitalizar, mas eu preferi falar que eles procurem um posto de saúde e vejam um calendário, porque eu não posso, mesmo com a minha digitalização, abranger todo mundo. Os postos de saúde, cada bairro tem o seu, e não são muito distantes, não são escondidos. Outra coisa é um medo meio generalizado que as vacinas causem algum problema. Eu tenho aqui no prédio uma senhora de mais de 80 anos que nunca tomou uma vacina. E eu fico abismada com isso. Ainda o recente número elevado de imunizações, as pessoas acham que sobrecarrega o sistema imunológico pessoal, mas não é bem assim. Então, eles acham que tem muita vacina, muita coisa, então que todas as vacinas servem para tudo, mas não é assim. As vacinas são específicas. E, às vezes, é falta de tempo das pessoas irem aos postos de saúde. Então, são mensagens que eu estou levando, porque estamos justificando porque baixou essa procura e essa imunização das crianças. Então, para as pessoas que têm crianças em casa nesse isolamento, é uma mensagem. E para os professores que transitam com jardim da infância, com cursos maternais, etc., nunca é cedo demais para, de uma maneira ou de outra, quem trabalha com maternal é uma linguagem, quem trabalha com curso infantil é outra, quem trabalha com já cursos que antigamente eram primários é outra, mas cada professora tem que adequar a sua imagem, mas tem desde cedo, sim, as crianças tomarem consciência de vacinação, principalmente para duas ou três moléstias básicas. E elas podem ter consciência disso com os professores e os pais, partindo de, eu faria isso, de 3 imagens muito interessantes, que são de 3 imagens de pessoas muito importantes no reino, vamos dizer, no espaço de vacinação. A primeira é Edward Jenner, qualquer Google da vida tem ali, porque no Google tem todas e tem imagens. Então, vou procurar o Jenner que encontra.
Jenner foi o quem, no século XVIII, 1700 e qualquer coisa, foi o que primeiro apresentou esse conceito de vacina, e com esse conceito não vou contar a história, porque a história tem por aí e me toma tempo. Ele foi o primeiro que propôs a vacinação contra a varíola, e ela foi tão aceita, é uma vacinação tão conhecida, que praticamente a varíola foi extinta até 1970, por aí, não tinha mais caso de varíola no mundo inteiro. Então, Jenner, você mostrar para uma criança uma carinha de alguém, dar uma sugestão, olha, essa pessoa é muito importante, por quê? Porque, olha, agora que vocês ouvem falar toda hora na televisão em vacina, esse cara foi o primeiro que descobriu, entre aspas, a vacina, enfim, tem maneiras de chamar a atenção de criança, não só com Tom e Jerry, com essas coisas mais comuns. Volta lá. E outras duas pessoas que devem ser respeitadas pelas crianças são o Salk e o Sabin. O Salk e o Sabin são ligados diretamente à poliomielite. E a poliomielite é uma doença que, uma vez instalada, é para a vida inteira. Então, a poliomielite tem muito cuidado e não pode ser, hoje em dia, é obrigatório, nesse calendário de vacinação, você tem todas as doses que precisam ser tomadas a partir de meses de vida. Então, eu faço questão de enfatizar muito bem. Qual é a diferença entre o Salk e o SEI? O Salk foi o primeiro, eu fiz umas anotações aqui, mas não preciso muito. O Salk foi o primeiro que propôs uma vacina, não me lembro agora a data, mas foi mais ou menos recentemente, deve ter sido no século XX, por aí. E a vacina era injetável, mas tinha uma abrangência bastante grande, e durante muito tempo foi a única que existia. Aí vem o Sabin, que consegue fazer uma vacina tão eficiente quanto através de a ingestão oral, sobre gotinha. Então, como você vai usar isso numa criança? É claro que a vacina Sabin tomou posse e é a mais usada. E você tem, hoje em dia, eu não tive tempo de separar, mas procura em qualquer Google da vida o Zé Gotinha, que foi uma maneira de divulgar essa vacina Sabin. Uma criança hoje, de pais conscientes, que não fazem parte desse grupo que é contra a vacina, seja por religião ou por qualquer outra coisa, toda criança conhece o Zé Gotinha e já está acostumada. Mãe, até você não vai me levar no posto de saúde para tomar gotinha? Então, isto já está. Então, levando para as crianças umas imagens de pessoas importantíssimas na vacinação infantil, é uma maneira de conscientizar bem desde cedo. E toda criança, toda escola, eu não tenho dados disso, porque o meu neto mais novo tem 35 anos, e já é casado, mas não tem filhos, então eu não tenho bisnetos, então eu não posso acompanhar como é que está sendo a vacinação hoje em dia. Eu tenho outras idades que não acompanho um por um, mas toda escola, escolinha, maternal, seja lá o que for, deveria exigir uma cartilha de vacinação. Então, isto, de qualquer maneira, está ligado à vacinação dos idosos, porque nesse isolamento, em muitos casos, está pai, mãe e os avós juntos. E é preciso que eles façam um resgate da sua memória para ver como eles foram. Porque se eles têm agora 60, 70 anos, eles já pegaram uma fase em que a vacinação era algo importante. Então, este espaço anterior, seja dos avós, seja dos pais, seja das crianças, é muito interessante que passe a fazer parte de uma conversa familiar e uma maneira de conscientizar crianças em qualquer idade. Essa história de dizer que uma criança de meses não entende,
Eu trabalho muito com essas coisas, e as crianças podem ser conscientizadas desde meses, quando o contato de uma leitura e pais sejam feitos diretamente para a criança. Porque nós não temos no cérebro o círculo de leitura já inato. Nós temos que construir o círculo de leitura. Então, quanto mais cedo a gente começa a ler para uma criança, mais esse círculo vai se formando e mais ela vai assimilando o que se fala. Não importa que a gente pense que a criança não está ouvindo, não está assimilando. Ela está sim. E vai formando aquela consciência. Então, já que tem que ficar todo mundo junto, o que, de certa maneira, é problema, mas a gente precisa ver qual é a parte positiva disso, esta coisa da vacinação anterior a toda essa história que está acontecendo agora, essa sim é importante que seja uma conversa familiar. E coloca as figurinhas do gênero, explica para a criança quem foi, o que aconteceu com a primeira vacina. É só puxar no Google que as histórias aparecem e é acessível a qualquer um. E aí a gente vai vindo para frente, e eu, vamos dizer, na minha vida, eu sempre tive, a minha formação é de biologia. No meu tempo, agora eu já falo no meu tempo, meu curso foi História Natural na USP, mas História Natural era uma época de 48 a 51 que eu saí, os conhecimentos não eram tão grandes, então a História Natural abrangia biologia e geologia. Então, eu fiz o curso das duas coisas. Posteriormente, elas foram divididas, porque os conhecimentos começaram a aumentar, não só começaram a aumentar, mas as informações começaram a ser mais fáceis, porque conhecimento sempre teve um progresso, mas não tinha facilidade de informação como temos agora. Então, ficou biologia e geologia. Quando eu dei aula durante 30 anos ou mais, nem me lembro mais, eu estou aposentada desde 1980, quando eu dei aula, eu dava aula de ciências. Então, ciências eu dava biologia e dava geologia também. E para o curso normal eu tinha que dar anatomia também, coisa que eu não tinha aprendido na universidade, tive que aprender sozinha. Mas, então, eu sempre tive esta consciência do que era uma vacinação. Não para a minha infância, porque ninguém sabia disso, ninguém falava nisso, porque a minha infância foi de 1930, 40, jamais os meus pais teriam ouvido falar em campanhas, e nem existiam campanhas de vacinação. Então, eu não sei a minha vacinação infantil, mas a partir do momento que eu tive consciência, eu nunca deixei. A minha cartilha de vacinação hoje não tem nem uma brecha, porque tem vacinação de influenza, que é a mais comum, de pneumonia, a tríplice. Eu tenho todas as vacinas registradas nas minhas cartilhas de vacinação. Umas mais bonitas, outras já estão caindo de velhas, outras foram em lugares onde eu estava, mas tenho todas elas. E elas vão ser muito importantes para o que eu vou chegar daqui a pouco. Então, eu tive, a partir do momento em que eu me conscientizei, que eu não me lembro bem quando foi, mas eu tenho acompanhado a vacinação. E tenho conhecido pessoas aqui próximas no prédio que nunca tomaram vacina contra a influenza, que é a gripe comum. Eu nunca mais tive uma gripe. Tenho resfriados, rinites alérgicas, sim, eu tenho rinite alérgica por mudança de tempo. Eu tenho essas vacinas e não me lembro de ter uma gripe que tivesse mantida acamada. E a minha memória é muito boa, porque eu vivo fazendo os meus relatórios de minha saúde pessoal. E eu tenho uma rinite alérgica, às vezes com mudança de tempo, mas é rinite alérgica específica.
não é nada de gripe, não tenho febre, não tenho nada. Então, elas funcionam mesmo. Como as pessoas que não têm muito conhecimento têm medo, e vamos dizer que algumas vacinas têm alguma reação leve para as pessoas, dão uma coceira no lugar, ou dão uma sensação de febre. Às vezes não tem nem termômetro para ter certeza que tem febre, mas ficam com medo, não têm conhecimento e não tomam vacina. E tem gripe, sim. Agora, a gripe não é um negócio. O gripe vem com as consequências dela, dependendo da pessoa, que é mais frágil, tem outras comorbidades, então essas pessoas podem ter, sim, complicações, uma pneumonia, etc, etc. Então, essa vacina, que deve começar agora em março, este ano de 2020, eu já estava isolada, não tive dúvidas, telefonei para o posto de saúde, eles vieram aqui fazer a vacina. E eles fazem isso mesmo, porque é da função deles. Este ano deve ser em março, independente das coisas aqui, que eu chego lá nas minhas vacinas, eu vou, sim, fazer essa vacina contra a influenza, que é uma vacina separada. Certo? Agora, eu tenho alguma coisa referente à imunização de um modo geral, porque daqui a pouco eu chego na nossa. Deixa eu pegar a minha anotação que eu esqueci sobre um artigo muito importante. Eu não vou ler o artigo, só vou dizer onde ele pode ser encontrado. Esse artigo se chama Imunossenescência. Qual é a diferença da imunização para as pessoas mais idosas? A idade compromete o sistema imune e reduz a eficácia das vacinas. Isto é um artigo da revista Pesquisa, que é da FAPESP. Você deve conhecer como acadêmica, né? Eu tive um hóspede aqui em casa desde 2018, que ele estava em época de doutorado ainda, hoje é um professor da USP, ele assinou essa pesquisa, porque ele esqueceu de tirar esse meu endereço, hoje ele é professor, ele recebe a sua, mas o meu endereço continua lá na pesquisa, então eu recebo todos os meses. Ah, que bom. Qual é o ano desse artigo, dona Neuza? Vou dizer já e vou dizer informação. A revista Pesquisa é muito acadêmica, eu separo com os post-its o que me interessa, porque eu não tenho tempo de ler tudo. Isso foi publicado numa revista Pesquisa de março de 2016. Eu procurei, eu tenho todas, ou eu não procurei direito, ou eu não achei, porque eu tenho todas elas, eu devo ter passado. Mas eu procurei pelo Google, e ela tem se não me engano, a capa é sobre a Zika, e ela está lá no Google, tem tudo isso. Então, se chama, o artigo chama Imunossenescência. Então, ele fala sobre os momentos do envelhecimento e fala e explica. E não adianta eu dar uma explicação que está aqui, que é uma explicação mais... Eu não sei qual é a sua formação, não sei se você... A minha formação é em terapia ocupacional. Então, você não é bióloga profundamente. Então, não vou entender a fundo esse artigo, porque ele vai mostrar o que acontece com as células imunológicas com a senescência, com o que as vacinas, o organismo vai criando células que ficam, vamos dizer, experientes para todas as vacinas. Mas as células novas vão sendo mais difíceis de ser. Então, eu digo aqui, vou dizer só um pouquinho. Existem células não, vocês vão ler isso aqui, que é mais fácil. A resposta a vacinas novas, infecções e tumores, torna-se menos eficazes, menos idosos. Isso é uma afirmação desse artigo.
os estudos demonstram que a tendência imunossenescência é mais acentuada em homens que em mulheres na mesma faixa etária. Também é uma afirmação. Comparando e considerando que a nossa senescência é muito parecida com a nossa senescência do Japão, algumas coisas que acontecem lá podem ser usadas aqui. Então, diz assim, comparado a dados do Japão, nossos dados também mostram que as mulheres necessitam de doses menores de vacina que os homens, para produzir a mesma concentração de anticorpos protetores. E aqui, então, tem uma informação que eu já passei várias vezes em termos de vacinação, mas eu não vi resultados. É que a vacinação tem que continuar sempre, mas uma melhor resposta vacinal seria substituir a dose única anual contra a gripe por 2 ou 3 doses, menores em intervalos de 6 a 4 meses. O parcelamento da vacina estimula o sistema imunológico várias vezes. Então, isso é uma mensagem lógica. Se a senescência tem uma resposta mais devagar, por que tomar uma vacina só? Mas eu não vi isso feito em nenhum lugar ainda. Por que tomar uma vacina só? Se a gente dividir em 2 a 3 etapas, a gente vai deixar o organismo não ficar muito sobrecarregado. Ele já cria as células imunes, 3, 4 meses depois vai criar mais algumas, 3, 4 meses depois vai criar. Então, vai devagar, você não vai exigir demais de um organismo. Então, em relação aos idosos, que nós vamos falar agora, esta é uma coisa muito interessante e que nunca deve ser deixada de tomar. Todo mundo vê tudo que quer na TV, menos as coisas importantes que são essas, porque a TV dá sempre muita informação. Chegando o mês de março, ela começa a insistir sobre a vacina contra a influenza. E quando você vai fazer, a pessoa vê se você já fez contra a pneumonia também, se você já fez outras vacinas, então já automaticamente já refaz e atualiza toda a sua cartilha de vacinação. Certo? E só que agora todo mundo está muito centrado na vacinação, mas ninguém lê detalhes, ninguém sabe qual é a vacina, qual é a diferença entre uma vacina comum e a vacina RNA. Isso é uma coisa mais biológica, mas existe sim. Então, ainda bem que quando faz propaganda de uma, ou Pfizer, ou Moderna, ou qualquer outra coisa, agora está uma corrida de vacinação incrível. E você não mistura com a politicagem junto, então a confusão é muito grande. Eu tenho uma pessoa de um grupo, que é uma pessoa muito simples, telefona para mim para saber que vacina que ela toma. Ela diz, eu não entendo mais nada. Eu sei que você foi professora de biologia, a informação que eu dou a ela não me responde. Eu digo, procure o centro de saúde mais próximo, que tem gente especializada que vai dizer. Agora, eu sei que uma pergunta que você está louquinha para saber é se eu já me vacinei, porque eu tenho 91 anos. Bem, aqui eu hoje estou em cima do muro. Por quê? Porque eu tenho um histórico de pesquisas no HC e na Faculdade de Medicina. Eu não sei se é por causa de minha formação, ou é questão de DNA, não sei por quê, ou minha curiosidade foi sempre grande. Eu tenho uma tendência, eu não sei se desde que eu fiquei sozinha eu precisei me achar um pouco mais útil na vida, eu sou viúva há 20 anos, e eu tenho que achar sempre... Então, há já uns 4, 5 anos eu fiz uma doação total do meu corpo. Na faculdade, a última doação que eu fiz foi de encéfalo especificamente. Eu levei 3 anos para ser aceita, porque é uma coisa mais atual, mais experimental, mas é uma autópsia por ressonância magnética. Autópsia. Então, só pode ser feita depois que eu morrer, mas é um negócio fantástico, porque o fatiamento é muito mais fininho do que uma ressonância magnética normal.
Então, se usarem o meu encéfalo, vai ser um objeto de estudo muito importante, vamos dizer assim. Felizmente, ninguém sabe quem eu sou, eu devo ser um número qualquer, mas eu tenho consciência de que eu vou fazer alguma coisa. Lá dentro do HC, eu faço parte de pesquisa na geriatria, na ortopedia e principalmente na psiquiatria. Desde 2004 que eu faço seguidamente parte do LIM 27, que é um laboratório de investigação médica. Anualmente eu passo por 3 ou 4 testes totais do grupo de cognição e Alzheimer. Felizmente, eu ainda estou no grupo controle. Mas qualquer coisinha que acontece comigo, eu tenho 2 psiquiatras que me acompanham, então eu já fui, dentro dessa pandemia, eu já fui atendida por eles, porque lá o movimento é menor, com todo o protocolo, eu já fui. Então, esse meu histórico, depois que meu marido morreu, quando eu fui, exumei os restos, os ossos dele foram doados também para estudo, porque ossos não têm prazo de validade. Enfim, eu tenho todo um histórico de pesquisa. Vamos dizer, é próprio de mim fazer isso. E eu não podia deixar de fazer. Eu não sei como chegaram a mim, porque eu não faço muito uso do Facebook, mas eu escrevi, sim, no Facebook, que eu gostaria muito de ser voluntária de qualquer coisa de vacina. Eu fui chamada em novembro para fazer parte de um grupo de teste de vacina. Desde novembro que eu estou envolvida, o grupo chama-se Ensemble, e é da Johnson & Johnson, da vacina Janssen. Eles estão quietinhos, por enquanto, estão deixando a turma brigar aí, porque nós já estamos na fase 3, é uma vacina que tem 7.000 pessoas brasileiras fazendo parte desse teste, então isso é uma vantagem que a Anvisa, entre aspas, que não sei onde é que ela vai parar, tem que usar como critério, e 40 e tantas mil pessoas no mundo inteiro já na fase 3. Então, ela tem todas as características de uma boa vacina, principalmente porque é dose única e porque ela pode ser conservada em temperatura mais comum, não precisa de uma câmara frigorífica especial. Então, ela tem tudo para ser autorizada, principalmente porque essa fase 3 já está bem avançada. Então, desde em dezembro, depois de passar por uma série de lugares, porque tem um espaço especializado agora dentro do Hospital das Clínicas, especializado só para esse grupo que se chama Ensemble. Passei por várias pessoas, por vários médicos, por vários exames, enfim, tudo que precisava dentro do protocolo, e em dezembro eu recebi. Não sei se foi vacina e não sei se foi placebo. A partir daí, eu me comprometo com eles, e é uma coisa que eu faço isso com toda a consciência, 2 vezes por semana, eu faço 3 medidas fisiológicas, de temperatura, de oxigenação pulmonar e de frequência cardíaca, pela pulsação. 3 vezes por dia, na segunda-feira, 3 vezes por dia, na quinta-feira. Na segunda e na quinta, eu recebo por e-mail, eles não deixam eu esquecer, não, está lá, pode abrir o seu, isso que é um tipo de estudo, abra e responda. Então, eu tenho que responder se eu tenho algum sintoma, eu tenho sim ou não, e junto vem uma série de perguntas, onde eu tenho que colocar a minha temperatura máxima do dia, a minha oxigenação e a minha frequência cardíaca pela pulsação. E envio toda segunda e quinta para eles. Então, eles me acompanham e eu tenho um acompanhamento total, porque eu sei como está a minha temperatura, a minha função pulmonar tem estado 98%, a temperatura minha é baixa até demais, porque às vezes não chega nem a 35, porque eu tenho pouca massa muscular, estou velha já, né? Estou longeva já. E a pulsação é entre 80 e pouco, por aí. E eu mando toda segunda e toda quinta.
Agora, com essa história de um monte de vacina, e todo mundo está falando, vacinação de 90 anos está aberta, eu recebo montes de mensagens perguntando se eu já me vacinei. Mas eu não posso ir lá no posto de saúde e querer me vacinar, porque eu estou dentro de um projeto. E esse projeto, eu quero continuar, são de 1 a 2 anos que eles vão acompanhar. E eu tenho formação suficiente para entender isso. Lógico que eu me reportei a eles e perguntei. Agora vocês têm que abrir o duplo cego. Duplo cego eu não saber. E eu recebi, sexta-feira, uma informação que amanhã, entre 8h30 da manhã, eles, por telefone, para evitar que eu vá até lá, me desloque, eles vão me dizer. Então, hoje eu estou em cima do muro mesmo, porque a minha vida vai ser diferente um pouco. Se eu estiver vacinada, já, ótimo, eu posso, inclusive, estou há 320 dias dentro de casa, não é, eu tenho sempre muito o que fazer, eu não estou depressiva nem nada, eu tenho, meus dias todos estão cheios demais, mas são sempre as mesmas paredes, sempre o mesmo espaço, eu não saio mesmo, tenho consciência, então eu vou me sentir mais tranquila, mas eu posso, não quer dizer que eu vá sair, passear por aí, mas eu posso, poder já me deixa mais tranquila. E se eu fui vacinada mesmo, para mim, vamos dizer, cientificamente, me dá a oportunidade de continuar nesse estudo até 2 anos. Então, é um pouco de vaidade mesmo. Eu posso estar contribuindo realmente para alguma coisa. Então, se eu de placebo, eu não sei qual é a sequência, mas eles vão me dizer, eu vou querer ser vacinada pela Janssen, porque eu estou lá dentro, eu conheço, eu já li todas as explicações sobre ela, eles me mandaram tudo que eu pedi sobre essa vacina, então eu vou querer essa. Não vou querer misturar, não. Porque, não que eu não tenha confiança, eu tenho confiança no corpo médico que usa isso. Porque, na verdade, você tem que ficar com certo medo de intervenções quaisquer. Mas como o corpo médico é muito consciente, mas não só de corpo médico isso é formado, tem motorista de caminhão, tem descarregador, tem carregador de coisa, tem muita coisa interferindo isso. Tanto que, não sei como é que estão, mas estava faltando lugar para guardar as vacinas, estava faltando seringa, estava faltando agulha, e sei lá se já tem tudo isso. Você não tem confiança nas notícias, elas são muito misturadas. Só tem notícias, sim, de que a Covid está aumentando e nós não estamos fora da pandemia. Isto é muito importante saber. Não pensa não que é porque tem gente inconsequência que fica em barzinho, que fica em festinha, que estão relaxados, que a pandemia foi embora. Não foi aqui e não foi nem em outros países. Mas a tendência das pessoas é ouvir só o que querem. Não tem confiança em ver uma estatística, um gráfico de estatística, onde está mostrando que nós estamos, sim, final de janeiro e começo de fevereiro é o pico dessa pandemia aqui. Eu tenho uma filha que mora na Inglaterra, em Londres, ela já teve Covid, mas lá o lockout é total ainda. Em muitos outros países também. Mas todo mundo só ouve falar o que quer, que liberou para a fase amarela, então eu posso ir no barzinho, eu posso ir numa festinha, eu posso formar uma festinha, etc. Não é assim. Agora, os velhos estão procurando essa vacinação, geralmente por medo ou porque são pressionados pelos mais novos, porque eles são fatores de contaminação também, porque eles acham, às vezes, que são mais velhos, que ainda estão no grupo de risco, mas dão essas escapadas. Eu moro no 10º andar, daqui eu vejo um monte de velho passeando na rua,
Sim, eles não aguentam ficar em casa, mas eles são fatores de contaminação. Eles fazem o passeinho deles, vão só de mascarinha, não percebem que ninguém quer deixar as pessoas muito nervosas por isso, mas ele pode vir até pelo cabelo. Eu, se posso, eu vivo feito um robô. Eu saí 2, 3 vezes aqui, mas de touca cirúrgica e de luva. Quer dizer, parece um robô. Então, eu evito sair, porque aqui dentro de casa recebo uma visita por vez, deixando o sapato lá fora e com todos os cuidados que o protocolo exige. Agora, os idosos vão geralmente, agora está todo mundo correndo para ser vacinado, mais por medo ou por pressão da família. Mas sim, devem ser vacinados. Eu não sei se fui ainda, mas se fui, vou fazer a maior propaganda disso, porque é mais uma, vamos dizer assim, um projeto que eu atingi num final, que seria, não final, mas atual, que seria a da vacinação. Agora, é preciso que as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento também saibam mais a respeito do coronavírus, o que é, como ele se comporta, e qual é a diferença entre a vacina comum, que é a vacina com vírus inativos ou mortos, e a vacina RNA. RNA é uma vacina diferente, eu não sei se a Johnson, qual delas é ainda, mas se eu estiver vacinada por ela, for por ela, eu vou querer saber. Porque a RNA é sobre um elemento que existe no citoplasma da célula, que funciona como mensageiro para fora. Eu tenho um amigo que é super, super, super inteligente, conhecedor de muito, nunca tinha ouvido falar, e me perguntou se vacina RNA não interfere no DNA. Eu falei, você sabe a estrutura de uma célula? Membrana, citoplasma e núcleo? O DNA está no núcleo e o RNA está no citoplasma. E não tem, a membrana nuclear não deixa um passar para o lado do outro, cada um tem sua casa. Então, é preciso que se leia alguma coisa. Eu tenho um jornal de dezembro que tem toda a explicação certinha. Jornal, não qualquer jornaleco, mas jornal, eu não posso fazer propaganda, mas faço. Tem jornais que você tem credibilidade. Você sabe que o artigo que está lá não é um artigo escrito à toa, certo? Então, sobre a vacinação dos idosos, hoje tem os postos de saúde estão fazendo isso, tem que ter muito cuidado com alguma coisa que eu já ouvi, que o frasquinho, às vezes, tem mais de uma dose, sobra dose, então eles dão para qualquer pessoa, não é assim. É preciso que quem usa tenha toda a formação e toda a atitude consciente. E os postos de saúde são os lugares mais confiáveis, porque são pessoas que já estão acostumadas a tratar idosos e a tratar procedimentos de vacinação. Eu não sei se era isso que você queria que eu dissesse, mas eu quero fixar muito bem com a cartilha de vacinação das crianças, que todas as escolas deviam exigir. Para entrar nesse projeto de teste, eu tive que apresentar todas as minhas cartilhas, sim. Se eu não tivesse, eles não me aceitariam. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi um exame de sangue para saber como estavam os anticorpos. Depois, acho que foi em janeiro agora, eu voltei lá para fazer outro exame de sangue. Não me falaram para quê, mas eu entendo que fosse, porque para saber como estão meus anticorpos. E a partir de agora, que eu vou saber de uma coisa ou de outra, eu não sei qual é o procedimento. Você pode me cobrar amanhã, que eu vou te dizer como é que eu estou e qual é a minha atitude daqui para frente. Tá bom, tá bom. Eu amanhã, então, vai ser revelado, né, se a senhora está no placebo ou no...
estou, assim, numa expectativa, ansiosa, bastante ansiosa, mas eu tenho tanta coisa para resolver aqui que eu estou me controlando isso. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que pensar nos dois caminhos que eu vou. Porque se eu estiver vacinada, ótimo, é da Janssen mesmo. Se eu não tiver, eu vou querer ser, eu estou lá dentro, eu vou querer ser vacinada pela Janssen. Porque Sim. daí eu continuo com o estudo aqui até 2 anos. Muito bacana a questão do voluntariado, é muito importante, né, para a ciência, para a sociedade, faz diferença. A senhora, assim, com um papel muito importante na própria gerontologia, né, na questão do envelhecimento. Eu queria saber, Neuza, eu queria pedir qual é a sua, o que a senhora teria a dizer para aqueles idosos que ainda estão pensando se devem se vacinar ou não? Olha, primeira coisa é tomar conhecimento do que é uma vacina e como é que funciona o corpo humano, o que é um sistema imunológico, o que dentro do nosso corpo existem de células que estão prontas para defender de qualquer invasão de fora. Então, nós temos a nossa condição imunológica, sim, mas quando se trata de uma invasão extra, em quantidade de vírus muito agressivos e a quantidade, a propagação é muito grande, o nosso organismo não dá conta, não. Então, nós temos que ajudá-la com as vacinas. Agora, acompanhar bem essas vacinas que estão sendo usadas e ter um critério, porque se nós formos nos deixar levar pela essa politização nojenta que existe, a gente fica mesmo confuso, principalmente quem não tem uma formação um pouquinho ligada à biologia. Então, procurar saber com alguém que entende, como essa minha amiga que é do grupo de seminovas, ela quer que eu diga para ela por que ela tem que se vacinar. Porque ela não tem a consciência, não sabe nem se deve se vacinar. Então, isso sim é importante. Primeiro, precisa ter consciência que deve, mas essa consciência só se adquire com conhecimento. Não, você não põe na cabeça da pessoa que ela precisa, ela só aceita se ela tiver conhecimento o que é uma vacina, como ela ajuda o nosso corpo, porque embora o nosso corpo tenha normalmente uma defesa contra invasões externas, não contra uma invasão muito agressiva, como é o coronavírus, e em quantidade tão grande, porque a propagação é muito fácil hoje em dia, principalmente com a maioria inconsciente que vive aglomerado, que vive sem máscara, etc, etc. Conhecimento é uma coisa importante para a pessoa tomar consciência. Não é só ser obrigada a ser vacinada, tem que ter consciência. E a consciência só se adquire com o conhecimento. Eu queria fazer uma pergunta. A senhora, como bióloga, o que acha do futuro dessa pandemia nos próximos anos? Qual a sua percepção aí? É um mistério. É um mistério, sim, porque uma das coisas que fica bem claro isso é que não existem líderes mundiais que compartilhem conhecimentos e tomem uma atitude global. Cada um é mais egoísta por seu lado, cada um quer mais vacinas para si do que não. Isto é muito bem levado em consideração nos livros, no último livro do Yuval Harari. Você deve conhecer o Yuval Harari. Você leu o Sapiens? Não de puxa as orelhas. O Sapiens deu 21 lições para o século XXI e o último deles sobre essa pandemia. Não existem líderes. O que acontece é que agora os sistemas de transporte são muito, tecnicamente, muito rápidos, o sistema de comunicação também. Então, o que acontece é que essa pandemia se propaga em nível de uma pandemia completamente diferente, por exemplo, da gripe espanhola, que foi muito mais agressiva, vamos dizer assim, mas não tinha essa facilidade das pessoas se deslocarem e levarem o causador junto consigo. Então, foi terrível a gripe espanhola, matou muita gente, mas como as pessoas não se deslocavam demais,
elas ficavam restritas, vamos dizer, às capitais, etc. Tem um livro muito interessante a esse respeito, que se chama Bailarina da Morte. A Bailarina da Morte, da Lilian Schwartzman e Heloísa. São duas pessoas com formação, e elas dão uma lição de geografia, história, ciências sociais e sobre a gripe espanhola. E no final elas se atualizam mais. Então, veja bem, agora o Urari tem uns artigos ótimos, eu tenho todos eles, artigos no Times, artigos no UOL, sobre isto, essa falta de lideranças da humanidade em geral. A humanidade é toda feita de pedacinhos, e cada um só olha o seu umbigo. Não há líderes. Atualmente, então, até pouco tempo, nem os Estados Unidos tinham um líder decente. Então, no futuro, a tecnologia vai dominar, com certeza, a biotecnologia, a tecnologia da informação, vão ser os dois pilares, e o mundo vai ser completamente diferente. Então, a resiliência das pessoas, a capacidade adaptativa tem que ser considerada já, dentro desse isolamento, já um treinamento para essas mudanças, aceitando essas mudanças, porque o mundo não vai ser o mesmo, com certeza absoluta. Então, tudo vai mudar. Eu fiz um resumo até interessante sobre nos vários setores em que mudou, no cotidiano, no trabalho, no entretenimento, em tudo mudou isto. Então, percebam o que mudou e já procurem se adaptar para aceitar com menos sofrimento. Isto é muito importante. Mas que o mundo vai ser diferente? Vai. E vai demorar ainda essa pandemia para ir embora, sim, enquanto as pessoas forem inconsequentes e não entenderem esse tipo de contaminação, de proximidade e de a necessidade de máscara. Certo? Não sei se fui convincente, vamos dizer assim. Eu, nos meus trabalhos que eu tenho de resgate de memória, o último tema é justamente a vida atual, pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Então, a discussão vem todinha com os conhecimentos que a gente tem disso. Obrigada, Neuza. Foi muito bom. Super. Foi muito bom conversar com a senhora. E foi muito importante. Aqui eu já estou querendo ler tudo isso, todas essas referências que a senhora citou aqui, vou procurar, muitas eu não conheço. E achei muito... Cada um tem sua praia, né? Achei muito relevante, assim, tudo. Para mim foi um aprendizado durante essa hora aqui que a gente ficou junto conversando, e eu escutei com muita atenção e queria sempre escutar mais vezes, quando a senhora puder, em uma outra oportunidade, falar desse resgate da vida antes, durante. Que bom, e a gente vai ter, assim, muito prazer, eu sou professora da disciplina de terapia ocupacional em gerontologia, e vários aspectos aí que a gente conversou aqui vai ser muito bacana. Então, mais para frente, a gente conversa sobre esses outros projetos, que a senhora tem várias frentes, né, várias frentes de trabalho. Tem uma coisa aqui que eu gostaria que você levantasse, eu acabo sendo sempre procurada para falar, porque eu não vejo, eu não encontro, não sei, não encontro pessoas da minha idade com quem eu pudesse partilhar essas coisas, mas claro que pudesse ter uma noção de compartilhamento. Sempre eu acabo, em qualquer lugar que eu vou, sendo a mais velha. Então, eu uso muito isso, porque o contato com outras gerações dá conhecimentos incríveis, né? Mas, a minha geração, eu não tenho com quem discutir. É uma coisa importante para mim isso, viu? Sempre de 60 a mais, por exemplo, as necessidades são completamente diferentes para 60, 70, 80.
Sim. Então, isso é você que é da gerontologia, baseie-se nisso, porque 60 a mais já era. O 60 a mais já é capaz de fazer um monte de coisa, sabe que pode fazer e faz. Quem precisa mais é 70, 80, de 80 mais para frente. Nem as pesquisas são feitas mais. Em alguns eventos que eu vou, eu pergunto, e essas pesquisas, como vão para os 80 a mais? Eu falava 80 a mais, agora nem vou a eventos, mas é para os 80. Sabe o que eles me respondem? Não tem pesquisa nessa idade. O custo-benefício não compensa. Assim. Poxa. E grossos. Nossa. Não há pesquisa. Não havia até pouquinho tempo. Como a população está aumentando muito, está pressionando a isso, sim. Não agora, durante a pandemia, que os objetivos... Agora está prejudicando. Fora disso, tem que prestar atenção nisso, sim. Porque o custo-benefício, sim, porque você sabe, por exemplo, que eu tenho 91 anos, a minha perspectiva de vida, pelo IBGE, são 5, 6 anos a mais só. Vocês acham que eles vão investir um dinheiro grande numa pesquisa para pouco tempo? Infelizmente, a espécie humana tem uma cabeça... Mas eu recebi essa resposta. O custo-benefício não compensa. Nossa. Ok. Tá. Foi um prazer falar com você também. A oportunidade que você me deu para falar, porque quando eu comecei a pensar em vacina, eu comecei a pensar nas crianças em primeiro lugar. Não, mas é muito importante mesmo, toda a sua conversa. Os pais, para irem nos postos de saúde, ver a campanha, o calendário de vacinação e ver se realmente eles estão seguindo isso. Porque se você tem uma vida, ao longo da vida, esse hábito, não cabe esses questionamentos que estão tendo na atualidade, né? Se você desde sempre se vacinou, então é muito importante, Neuza. Eu só tenho a agradecer a senhora pela parceria, pela disponibilidade conosco, tá? Se você precisar, em outros assuntos mesmo ligados a isso, eu estou às ordens. E agradeço você de que me dá um espaço para eu poder falar. Porque senão, eu vou falar para quem eu vou falar para isso tudo, se eu não saio daqui. Quando tiver compartilhado lá no nosso canal, eu vou divulgar o link para a senhora ver. Vocês gravaram isso? A gente faz, não, assim, aquela parte, algumas partes, sim. Aí tem o nosso canal do nosso projeto. Natural, não faço a mínima questão, não tenho direitos autorais, não, muito pelo contrário. Gosto de falar, de ter um canal de expressão, tá? Mas eu te mostro a versão final antes de publicar. Certo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada por nos acompanhar e não se esqueça de seguir as nossas redes sociais.